E que é isso aí? É Joquebed? Ele é Jetro. É Maria, é o episódio de Natal aqui. Ele é Jetro. Olá, juvenis, tudo bem com vocês? Hoje estamos com um novo convidado, que é o senhor Jetro. Muito prazer, senhor Jetro. Bem, a nossa lição vem dizendo, com o título Organizados para Servir. Então, nós vamos ver que tipo de organização foi feita, então, que tipo de serviço foi feito, não é? Mas nós vamos pedir ao nosso convidado Jetro para ler o nosso verso áureo, que está em 1 Coríntios 14:40. Vamos lá, pode ler, seu Jetro. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Olha, então aprendemos que tudo que formos fazer deve ser feito com ordem, com decência. Muito bem. Bem, Jetro, conta pra gente, você estava em casa com quem? O que estava acontecendo nesse período da sua vida em que Moisés foi para o Egito? Basicamente, ele foi para o Egito e como ele achava que poderia ser muito perigoso lá, ele deixou a esposa e os filhos dele aqui na minha casa para eu cuidar. Ah, a esposa dele era sua filha, né? Sim. A Zípora. E os seus netos, então? Sim. Ok, daí você ficou com sua filha e seus netos e Moisés foi lá no meio do povo resgatar. Foi libertar o povo do Egito. Exato. Ah, e aí? Então, como é que foi, então? Depois de um tempo, se passaram alguns anos depois disso, e daí depois de um tempo, quando eu comecei a escutar uns boatos que tava falando assim, uau, saiu água da rocha e Moisés estava lá, Deus abriu o mar vermelho e Moisés estava lá. E daí eu comecei a falar, nossa, eu acho que já tá na hora de eu ir lá com Moisés. O maná também caiu do céu, né? Sim. Então, você ouviu, chegou até você essas notícias, e o que você decidiu fazer, então? Eu decidi que eu ia ir lá com Moisés. Ah, ia levar seus netos e sua filha, Sim. lógico, para voltar a conviver com Moisés, né? Sim. Ai, que bom. E aí? Então, vocês fizeram a viagem, como que foi? E quando vocês chegaram lá, como foi daí? Tá, a viagem foi tranquila. Uhum. Quando a gente chegou lá, eu vi que Moisés estava muito sobrecarregado. Com o que ele estava sobrecarregado? É que muitas pessoas iam lá pra ele pra julgar as causas deles. Muitas pessoas iam lá pra pedir conselhos. Ele era o único juiz da época. Ele era porta-voz de Deus, do povo e juiz. Nossa, e era uma multidão o povo de Israel. Sim, muitas pessoas. Nossa, e você viu essa situação e aí, o que você pensou? Eu vi essa situação e eu pensei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa pra ajudar ele. Uhum. Eu tenho que ser um bom amigo. E daí eu falei, Moisés, eu tive uma ideia. Uhum. Por que você não pega e separa em grupos de 1000 pessoas, em grupos de 100 pessoas, de 50 pessoas e de 10 pessoas? E daí Moisés pensou, nossa, verdade, boa ideia. Tá, separa os grupos e coloca quem sobre esses grupos? Os mais favoráveis, vamos dizer assim, os mais Confiáveis. sim. Uhum. E daí, Pra julgar o povo. Sim. E daí ele falou, beleza, vamos fazer isso. E daí já no dia seguinte, ele já foi fazer essa ideia. E Que legal a sua ideia, Jetro. Nossa, então você deu a ideia para separar em grupos de 1000, 100, 50 e 10 pessoas para julgarem o povo. Sim. E aí... Aí ia funcionando assim. Por exemplo, caso o grupo de 10 pessoas não consiga resolver uma pergunta, uma coisa assim, ia pro grupo de 50 pessoas. Caso o de 50 não consiga, vai pro de 100. Caso 100 consiga, vai pro de 1000. E caso o de 1000 também não consiga resolver o problema, a aí vai pro questão. Moisés. Aí vai pro Moisés. Que legal, nossa, aí Moisés ficou Bem mais tranquilo. um pouco aliviado. Sim. Nossa, porque para conduzir uma população toda, né, o povo era muito numeroso, né? Muito. E ele julgar tudo era muito cansativo, né? Ele não tinha nem tempo para dormir direito. Não. Que ideia boa, Jetro. Eu acho que Deus te usou, eu acredito Amém. que Deus te usou para dar essa ideia para Moisés, né? E você acreditou também que Deus te levou lá Sim. até para fazer isso, né?
Assim que eu dei essa dica, eu vi como melhorou para Moisés, Uhum. eu pensei, nossa, eu acho que Deus me trouxe aqui para isso. Eu também acredito, Porque se não fosse Jetro. isso, talvez Moisés não ia ter conseguido guiar o povo até o final. É verdade, né? Então, a gente vê aí que Deus gosta das coisas organizadas, né? Sim. Para poder servir a Ele, não é mesmo? Tudo Deus é um Deus de ordem, não é? E Deus, então, Ele mostra através da Bíblia, né? Através essa lição tua, né, Jetro? Que não precisava ter isso. E daí eu me despedi do Moisés, porque eu vi que ele estava querendo um pouco de paz com a família dele. Aí eu fui, dei paz para ele e voltei para casa. Que bom, né? Moisés ficou mais tranquilo, tudo organizado, né? Ali, não sobrecarregou o trabalho dele, ele pôde ser mais o porta-voz de Deus ali, né? Nos aconselhamentos. E olha, Deus é um Deus de ordem, de organização, né? Nós Sim. precisamos ser assim também. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, né? E Ele quer nos ensinar isso, né? Essa história nos ensina isso, não é mesmo? Como nós podemos organizar as coisas de Deus, né? Dividir as tarefas, não querer fazer sozinho, quando a gente chama um grupo e divide, né? Não sobrecarrega uma pessoa. Na igreja deve ser assim, não é, Jetro? Sim. Nós devemos fazer tudo em grupo, Em união. em grupo, né? E não unido ali, em grupo, para não sobrecarregar uma pessoa, não é? Então, Jetro, ora para que a gente possa fazer as coisas de maneira organizada, unida na igreja, Sim. né? Dividindo as tarefas, tá joia? Sim. Então tá bom. Oremos. Ó Pai nosso que está nos céus, eu gostaria de te pedir que o Senhor nos ajude a conseguir cada dia mais ficar mais próximos do Senhor. Eu gostaria de te pedir que o Senhor nos ajude também a ser mais organizados, que o Senhor nos ajude a conseguirmos ser organizados na igreja, em todas as coisas. Gostaria de te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Tchau, juvenis. Muito obrigado, Jetro.